Shalom Leculam. Bem, o assunto hoje é o mínimo que você precisa saber. E do que você precisa saber? Você precisa saber a verdade. Você precisa ir pelo mapa. Você precisa acreditar no que está escrito e não em palavras humanas, coisas que as pessoas falam. Eu ouvi dizer, eu ouvi falar. Assim você tem olhos para ver e não vê, e também você tem ouvidos para ouvir e não ouve. Por quê? Porque você não procura ver, você enxerga pelos olhos dos outros. Porque o fulano disse que viu, o cicrano disse que viu, né? Alguém disse que viu. Então você tem olhos para ver e não vê, e não enxerga. Tem olhos, mas não enxerga. Você está sendo guiado pelos outros, tá? Quando é que você tem também ouvidos para ouvir e não ouve? Quando você fala o que ouve falar e diz o que ouve dizer. O que ouviu dizer sem você conferir se realmente aquilo é real ou não, é verdade ou não. O fulano disse que ouviu, cicrano disse que escutou, né? Então, quantas pessoas estão assim? Têm olhos para ver e não veem, e não enxergam, ouvidos para ouvir e não ouvem, tá? Foi fulano que viu, ele não viu nada, a pessoa não viu nada, apenas foi fulano que viu, tá? Ele não ouviu nada, não escutou nada com seus próprios ouvidos. Foi o fulano, foi o cicrano que disse que. O fulano disse que ouviu. O cicrano disse que ouviu. Você tem olhos para ver e não enxerga. Você tem olhos, mas não enxerga. Você tem ouvidos, mas não ouve. Que tal você parar de ir pelo que ouviu te falar, pelo que ouviu dizer, e você ir pelos seus próprios olhos, enxergar pelos seus próprios olhos, ouvir pelos seus próprios ouvidos? Porque qual a garantia que o fulano está falando a verdade? Qual a garantia que você tem que o ciclano está falando a verdade? É por isso que você precisa procurar ver, você precisa procurar enxergar, porque o que alguém está falando, o que alguém está dizendo que viu, pode ser, na verdade, uma mentira. O que alguém falou que ouviu, pode ser que não seja uma verdade. Então, o certo é você enxergar com seus próprios olhos e ouvir com seus próprios ouvidos. Então eu convido você a viajar comigo na Sagrada Torá, porque este é o mínimo, eu acredito que este é o mínimo que você precisa saber. E você pode conferir comigo o que está escrito na Torá. Então nós iremos começar com Moshe. Moshe, ele era o Moshe, que traduzem Moisés, era israelita ou não era? O filho dele, o Gershom, ele teve um filho, era israelita ou não era? Descendência de Moshe. Deixou de ser israelita, não era mais israelita. Por quê? Porque a Torá fala que ele se casou com uma mulher midianita. Nós iremos ver aqui, eu anotei para não esquecer, nós iremos ler no capítulo 2, tá? Versículos 15 ao 22 do capítulo 2 de Shemot, né? Que Shemot é o segundo livro da Torá. Então nós iremos conferir aqui, a partir do versículo 15 do capítulo 2 de Shemot. O que diz aqui? Tá? Diz o seguinte: ouvindo, pois, Paró, né, o faraó, este caso, procurou matar Moshe, mas Moshe fugiu de diante da face de Paró e habitou onde? Na terra de Midian. Que é a terra de Midian? A terra dos midianitas. Midian era a terra dos midianitas, era um outro povo, era uma outra cultura, praticavam outra religião. Então,
Ouvindo, pois, Paró este caso, procurou matar Moshe, mas Moshe fugiu de diante da face de Paró e habitou na terra de Midian. E assentou-se junto ao poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nos dali, expulsaram-nos dali. Moshe, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho delas. E vindo elas a Reuel, ao Itró, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E ela disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas, e disse ele às suas filhas: e onde está ele? Porque deixastes esse homem, chamai-o para que coma pão. E Moshe consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moshe sua filha Tzípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gershom, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Então, você vê que Moshe foragiu depois que matou um egípcio. Ele foragiu para onde? Foi para Midian, para um outro país. E o que acontece ali, gente? Ele, depois de defender a filha de um sacerdote, o que é que era Itró? Né? O que é que era esse Reuel, o Itró? Ele era sacerdote de Midian. Ele não era apenas um midianita, ele era sacerdote de Midian. E as filhas de Itró, quem eram, gente? Midianitas também. E o que nós vemos aqui nessa leitura é que Moshe se casou com quem? Com uma israelita? Não. Moshe se casou com uma hebreia? Não. Moshe se casou com uma judia? Não. O que está escrito aqui? Que Moshe se casou com uma das filhas de Itró, de uma das filhas, né, a Tzípora, uma das filhas do sacerdote de Midian. Então Moshe se casou com quem? Com uma midianita. E o que diz mais adiante? Que Moshe teve um filho com essa midianita. E o que aconteceu? A descendência, né, o filho dele foi chamado de Gershom. E eu pergunto para você, o filho de Moshe não era israelita, deixou de ser israelita? Porque o pai era israelita e a mãe era uma midianita? É claro que não, gente. Em nenhum momento a gente vê Moshe contestando a esposa dele sobre qualquer coisa, mas o que nós vemos aí é que a esposa, segundo a tradição, seguia o marido, seguia os costumes do marido, as orientações do marido, a religião do marido, a crença do marido. Então ela se tornou o quê? Uma filha adotiva, porque nós nunca fomos uma raça, nós israelitas sempre fomos uma etnia. Então o filho biológico, Moshe, filha adotiva, a Tzípora, a filha do sacerdote de Midian, filha adotiva, recebida na família. Então uma etnia é uma família gigante. E quem é o pai dessa grande família? Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Israel teve 12 filhos, e esses 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel. Então, Moshe fazia parte da tribo de Benjamim, os benjamitas, da tribo de Benjamim, ele era da tribo de Benjamim. Então, Gershom deixou de ser, gente, um israelita? Não. Os descendentes, outros filhos, netos, bisnetos de Moshe, deixaram de ser israelitas. O filho deixou de ser israelita porque a mãe era midianita? Não.
o neto deixou de ser israelita porque a mãe era midianita, a avó era midianita? Não. A bisavó, ou seja, o bisneto deixou de ser israelita porque a bisavó era ismaelita, ou seja, midianita? Não. O que nós vemos aí é que a mulher seguiu o marido, a crença do marido. E ela foi adotada, passou a fazer parte da família, passou a fazer parte da família israelita, da etnia israelita, como filha adotiva da nossa etnia, cujo, cujo patriarca é Abraão. Então, quantas pessoas aí falando o que não deve, simplesmente porque não lê o que está escrito, tem olhos para ver, mas não veem, não enxergam pelos seus próprios olhos. São pessoas que enxergam pelos olhos dos outros. Ah, fulano viu, cicrano viu. Pessoas que têm ouvidos, têm ouvidos, mas não ouvem. Escuta pelos ouvidos dos outros. Ah, fulano ouviu, fulano diz que escutou, entendeu? E essa não é a nossa cultura israelita. Então você leu aqui, você conferiu o que está escrito no segundo livro da Torá, capítulo 2, a partir do versículo 15. Se fosse assim, Gershon não seria israelita. Então, se um israelita ele se casa com uma mulher que não é israelita e ela abraça a crença do seu marido e seguem juntos, ela se tornou uma filha adotiva. Ela é uma israelita. Ela é uma israelita, é uma filha adotiva. Os filhos, os descendentes, serão considerados israelitas. Sempre foram assim desde o tempo da Torá. Não há nada foi alterado aqui, porque as pessoas falam como se fosse uma raça, como se nós israelitas fôssemos uma raça. E não é bem assim, nós não somos uma raça. Nós somos uma etnia, que é diferente. Então gostaria de ler mais adiante. Anotei outra passagem aqui, outro passuque. Nós iremos agora para o capítulo 41 do primeiro livro. Nós iremos voltar. O primeiro livro é Bereshit. Nós iremos lá para o versículo 41 de Bereshit. Para nos levar, para a gente enxergar realmente a realidade, o que é e o que não é. Capítulo 41, versículo 45 de Bereshit. Pronto, o versículo 45 do capítulo 41 de Bereshit, que é o segundo livro da Torá, que chamam de Gênesis, que traduzem Gênesis, diz o seguinte: e chamou Paró, o faraó, o nome de Iosef, Sefanate Parneia, e o deu-lhe por mulher Askenaste Bate, ou seja, Askenate, filha de Potifera. Quem era esse homem? Sacerdote de On. E saiu Iosef por toda a terra do Egito. Então, novamente, o que nós vemos aqui, gente? E chamou Paró o nome de Iosef, Sefanate Parneia, e deu-lhe por mulher quem, gente? Asenate, filha de Potifera. Quem era Potifera? Sacerdote de On. Quem era essa mulher, gente? Asenate, ela era filha de um sacerdote egípcio, tá? Potifera era um sacerdote egípcio. O que aconteceu com Yosef? Ele foi vendido como escravo para os midianitas o venderam para os egípcios, ele foi parar numa prisão por uma calúnia que tinha sofrido. Chegando lá, Deus viu a sua inocência, Deus tirou daquela humilhação e o elevou a um cargo de governador do Egito. Ele se tornou a segunda maior autoridade no Egito. E o que é que nós vemos? O que nós vemos é que depois do feito da sabedoria de Yosef, a decifração dos sonhos de Paró,
Então Paró, o faraó, ele deu a filha do sacerdote de On como esposa para Yosef, né, para José, o José do Egito, tá? Yosef Mizraim. Ele recebeu por esposa a filha do sacerdote de On. Quer dizer, quem era a filha desse sacerdote? Uma, uma egípcia, gente. Então, com quem Yosef, né, o José, com quem Yosef se casou? Com uma egípcia. Com uma egípcia. Aí, Yosef, ao casar-se com essa egípcia, teve 2 filhos, Efraim e Menaxê. Aí Menaxê e Efraim não seriam israelitas? Se fosse assim, gente, a tribo de Yosef não seria. Teria que ser tirada do rol das tribos de Israel. Por quê? Porque Yosef, né, ele se casou com uma egípcia. E se ele se casou com uma egípcia, os filhos, uns tiveram um pouco da aparência do pai, outros um pouco da aparência da mãe, outro um pouco da aparência dos dois. Entendeu, gente? Então, o que nós vemos aí, um israelita, filho biológico, juntamente com uma filha adotiva. Ela foi adotada, a nossa etnia, a nossa família israelita. Então, o que acontece é que essa mulher seguiu os passos do marido, a crença do marido. Se tornou a discípula do marido. E tanto Menaxê como Efraim, eles se tornaram herdeiros de 2 territórios. Quando foi feita a partilha da terra de Israel, a tribo de Iosef, né, o José, a tribo de José, a tribo de Iosef, foi dividida ao meio. Uma parte, em vez de ser uma tribo, ou seja, de um só território, de um principado apenas, com o nome de tribo de Iosef, não, se partiu ali 2 partes. Uma parte foi, uma parte um principado se tornou o principado de Efraim e o outro principado se tornou o principado de Menaxê. Porque a tribo de Yosef era representada, era e é representada pelo principado de Yosef, ou seja, pelo principado de Menaxê e Efraim. Os 2 filhos de Yosef, com uma egípcia. E aí? A tribo de Yosef não é uma das tribos de Israel? Deixou de ser? Então cuidado com o que você ouve por aí. Porque um israelita nativo, ele pode se casar com uma pessoa de qualquer povo, de qualquer outra etnia. Se ela seguir os passos do marido, ela se torna uma filha adotiva. Seus filhos descendentes serão legitimamente israelitas. Serão israelitas. Agora, se a mulher de Yosef continuar seguindo a crença egípcia, aí tudo bem. Estaria tudo acabado por aí. Mas não, essa mulher seguiu os passos do marido. Então, quando Moshe se casou com uma midianita, Gershom pode ter puxado uma aparência maior da mãe, ou então puxou um pouco a aparência do pai, ou mais, ou menos, ou um pouco da aparência dos dois. Então, como seria a família, quando cresceu a família de Moshe? Seria uma família que não teria uma característica voltada somente para um israelita ou uma midianita. Tira um pouco dos dois. Também a tribo de Yosef tem um pouco de... Aquela tribo, as pessoas daquela tribo, tinha um pouco de egípcio, uma aparência puxando um pouco para o egípcio e também um pouco para o israelita. Então, se você não tem olhos para ver e permanecer sem querer enxergar, você não pode ser o tipo de pessoa que tem olhos, mas não vê, e ouvidos, mas não ouve. Você tem que enxergar o que está escrito aqui. Esse documento é milenar. É um documento antigo milenar, que prova exatamente que nós nunca fomos uma raça, nós somos uma etnia.
Nós somos o povo mais mestiço do mundo, desde os milênios anteriores. Porque isso aqui é há milênios, esses eventos aqui aconteceram há milênios atrás. Então, por que milênios depois nós vamos dizer que nós somos uma raça? As pessoas acham ainda que somos uma raça. Nunca fomos. Nunca fomos. Lá atrás, um israelita se casa com uma midianita e aqui nós vemos um israelita se casando com um egípcio. Como era a tribo de... como é que eram os midianitas? Como é que era o Abraão? Ou seja, como é que era Moshe? Ele era branco? Ele era pardo? Ele era negro? E a midianita, esposa dele, era aqui, branca, parda, negra. Tá bom, gente? Então olha também esses detalhes aqui da tribo de Yosef. Como é que eram os egípcios antigos? Brancos, pardos ou negros? E Yosef, que era israelita, ele era branco, pardo ou negro? Então, nós sempre fomos o povo mais mestiço do mundo. Quem veio com essa história de que nós somos uma raça foi aqueles que nos odeiam, aqueles que odeiam o nosso povo israelita, que quer dizer que nós somos uma raça. Nunca fomos uma raça. Nunca fomos. Somos uma etnia, sempre fomos uma etnia. Quero ir mais adiante. Eu quero ir ainda, se não me engano, vai ser aqui mesmo em Bereshit. Deixa eu ver aqui se é num capítulo 46. Capítulo 46, ainda do mesmo livro, Bereshit, primeiro livro da Torá. O versículo 10. Bereshit, capítulo 46, versículo 10, nós lemos o seguinte: E os filhos de Shimon, a tribo de Shimon, a tribo de Simão, tá? De Simeão, a tribo de Simeão, não era, tem que tirar também, não é uma das tribos de Israel, tem que ser banida do rol de tribo de Israel, porque a tribo de Shimon, tribo de Simeão, não foi formada a partir de um pai israelita e uma mãe israelita. O que é que diz aqui? E os filhos de Shimon, Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma israelita? Não. Filhos de uma hebreia? Não. Filho de uma judia? Não. Filho de uma cananeia. Então, quem era Shimon? Um dos 12 príncipes que formou uma das 12 tribos de Israel. Tá? Ele era um israelita. Ele se casou com quem? Com uma israelita? Não. Se casou com uma cananeia, gente. Então, como eram os cananeus? Nós já entramos aí para o terceiro povo. Terceiro povo, gente. Já vamos aí para o terceiro povo. Então, como eram os midianita, a midianita, a parda, negra ou branca, com quem Moshe se casou? Como era a egípcia, esposa de Yosef? Tá? Era branca, parda ou negra? E agora como era as cananeias? Porque Shimon, da tribo de Shimon, que formou a tribo de Shimon por meio de sua descendência, ele se casou com uma cananeia, não se casou com uma israelita. E como eram as cananeias? As cananeias eram mulheres brancas, pardas ou negras? Você está vendo aí que o nosso povo israelita sempre foi uma etnia e não uma raça? Que é esse negócio de dizer que nós somos uma raça para nos perseguir, que nós excluímos outros povos? Não, nós aceitamos. Está aqui outra filha adotiva. Essa cananeia foi recebida como filha adotiva da nossa família, da nossa etnia israelita. Da nossa etnia israelita. Então, vê aí uma tribo onde os descendentes puxaram um pouco de israelita, um pouco de cananeus e um pouco do povo, e um pouco dos dois povos. Entendeu?
Então nós somos uma etnia, nós não somos uma raça, nunca fomos. Desde milênios atrás, desde o que está escrito aqui nesse livro sagrado, nesse livro milenar, que foi passado de geração em geração, ele fala que nós não somos uma raça. Ele prova que sempre fomos uma etnia. A diferença é que lá na frente de Shlomo, o Salomão, que traduz em Salomão, ele se casa com mulheres que não querem saber da crença dele e continua invocando outros deuses e servindo aos deuses dos povos a quem elas pertenciam. O problema não está em a mulher ser de outro povo. O problema está ela seguir ou não o marido. Essa cananeia seguiu Shimon. Senão a tribo de Shimon não era considerada uma da tribo de Israel. Então eu gostaria de ler um pouco mais adiante. Vamos lá para Divrei Hayamim, a tribo de Erudá. Vamos ver. Divrei Hayamim, deixa eu ver aqui. Eu acho que é Divrei Hayamim. Divrei Hayamim Aleph. Primeiro Crônica, gente. Divrei Hayamim Aleph. Nós iremos ler o versículo 3 do capítulo 2 de Divrei Hayamim Aleph. Olha só o que diz. E os filhos de Erudá foram e Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de sua, quem? A israelita? Não. A hebreia? Não. A judia? Não. A cananeia, gente. Então, com quem Erudá, a tribo de Judá, o príncipe do qual surgiu a tribo de Judá, com quem esse homem se casou? Com uma cananeia também. Assim como Shimon se casou com uma cananeia e ela seguiu os passos do marido, essa mulher aqui, de Erudá, essa cananeia aqui, também seguiu os passos de Erudá, que formou a tribo de Erudá, a tribo de Judá, entendeu? Como traduzem por aí. Então, a tribo de Erudá, as pessoas que formaram a tribo de Erudá, tinha uma aparência um pouco para israelita, um pouco de aparência do povo cananeu e um pouco da aparência dos dois povos. Então nós vemos nesses casamentos aqui que o problema não está no casamento se casar com pessoas de outros povos. É se a pessoa vai seguir o mesmo passo ou não. Seguir o mesmo Deus ou não. Seguir o mesmo caminho ou não. Então nós vemos aqui uma outra tribo de Israel, uma tribo composta por pessoas mestiças. Por pessoas mestiças. Entendeu, gente? Composta por dois povos. A tribo de Yosef, composta por israelita ou seja, por descendentes de um israelita e de uma egípcia. A tribo de Shimon de Erudá, composta por israelita com uma cananeia. Os descendentes puxaram um pouco dos dois povos. Então, sempre fomos altos, baixos, estatura média, gordo, magro, pardos, brancos, negros. Tá? Sempre fomos assim. Nunca tivemos aquela característica como a característica dos japoneses, que foi um povo formado em uma ilha e que mantiveram durante milênios também aquela característica japonesa. Nosso povo nunca teve uma característica, uma aparência. Isso aqui é israelita porque se parece com israelita, não. Nosso povo sempre foi um povo alto, baixo, estatura média, branco, pardo, negro. Sempre foi assim. É só ler o livro sagrado. É só ler o que está escrito realmente. Gostaria de ler um pouco mais adiante. Ou melhor, eu gostaria de voltar aqui para o livro de Ruth. O livro de Ruth, o versículo 15. Eu acho que todo mundo já conhece a história de Ruth. E quem era Ruth? Ruth era uma moabita. Outro povo. Para Moshe se casou com uma midianita. Boaz se casou com uma moabita. E ele era, e o descendente de Boaz com essa moabita
Foi exatamente a linhagem real. A linhagem real. Então, o que nós vemos aqui no versículo 15 do capítulo 1 de Ruth, né, diz o seguinte: pelo que disse, eis que voltou sua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ir ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores eu irei, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é quem? O meu Deus. Olha que essa moabita fala para uma israelita. A Naomi, a israelita, tinha 2 filhos. Esses 2 filhos se casou com moabitas, porque ela foi morar em Moab, e os 2 filhos dessa mulher se casaram com moabitas. E eles não exigiram que essas mulheres deixassem suas crenças, mas deixaram elas à vontade. O resultado deles foi que ambos morreram. Então, Naomi disse: vocês estão livres. Uma foi embora, voltou para Moab. Mas a Ruth, que era moabita também, não era israelita. Ruth não era israelita, era moabita. Moabita. Aí chega Naomi, a israelita, e diz assim: olha, a tua cunhada já voltou para Moab, para o povo dela, para o Deus dela. Tu também pode voltar, você está liberado. Que o marido já faleceu. Então você está liberado, você pode voltar para Moab. E qual é a resposta de Ruth, dessa moabita Ruth, para Naomi? Não insista para eu ir me separar de você, para eu ir me distanciar de você, porque onde quer que você dormir, eu durmo. Onde você passar a noite, eu passo. Onde você habitar, eu habito. O teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus, é isso que interessa. Que a midianita chegue para Moshe e diz: olha, o teu povo é o meu povo agora, e o teu Deus é o meu Deus. Que a cananeia chegue para Shimon ou para Yehudá e diga: olha, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Que a egípcia chegue para Yosef e diga: olha, Yosef, agora o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Foi isso que aconteceu com essa moabita. Tá bom, gente? Essa não foi a primeira conversão, já houve outras conversões antes dessa aqui. O segredo está aqui. Do nosso povo se tornar o teu povo e de nosso Deus se tornar o teu Deus. A conversão está aqui. Claro, você abandona todas as crenças do teu povo, porque foi assim que aconteceu com Ruth. Ela abandonou as crenças do povo de Moab, do povo moabita, e passou a seguir a crença do nosso povo israelita. Então, gente, é aqui que está a conversão. Então, com quem foi que Ruth casou? Vou nem falar sobre a continuação da história, mas Ruth se casou com quem, gente? Com Boaz. Quem era o esposo? Quem era Boaz? Boaz era um israelita, israelita nato. Se casou, um israelita nato, se casou com uma moabita. Sim, porque ela disse: olha, o teu povo é Boaz, é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Assim como Ruth falou para Naomi, porque Boaz podia dizer: não quero, entendeu? Tu segue outro Deus. Não, ela seguia o Deus de Israel. Ela passou a fazer parte do povo de Israel, porque não reconhecia mais Moab, o povo moabita, como seu povo. Ela passou a reconhecer o povo israelita como seu povo. É isso que interessa. A conversão é essa. Então, Boaz se casou com quem? Com uma moabita convertida. E se converteu por meio de quem? Por meio de Naomi. Não foi nem por meio de Boaz. Aí teve um filho. E esse filho se chamou Obed, né? Como traduzem. E eu pergunto: só porque Boaz se casou com uma midianita convertida, Obed não é israelita? Não é considerado um israelita? Porque a mãe dele, a mãe de Obed, era uma moabita convertida. Aí Obed também se casa. E Obed tem um filho, que se chama Ishai, né? o Jessé, como traduzem.
que quem era Jessé? Jessé era neto de uma moabita convertida. Quer dizer, Jessé não era também um israelita só porque a linhagem por parte do avô era um israelita e por parte de mãe ele era moabita. Questão de linhagem, entendeu? Mas só que ela era convertida, gente. Aí Ishai, né, o Jessé, ele se, ele se casa também e tem um filho. Ou seja, vários filhos, ele tem vários filhos. E um deles se chama quem? Davi. Exatamente Davi, que se tornou o grande rei de Israel. E em meio a tantos, por que Deus mandou Samuel, né, o profeta e correndo naquele tempo, corregador naquele tempo, era Samuel, em vez de ungir um cara que era puramente israelita, tanto por parte de pai, por parte de mãe, de avós e bisavós, ele escolhe exatamente Davi. Mas quem era Davi? Davi, ele era um homem, ele era um rapaz cuja a bisavó era uma moabita convertida. A bisavó de Davi era uma moabita convertida. Era uma moabita convertida. E quem foi Davi? O grande rei de Israel. E Deus ainda diz que a linhagem de Davi vai ser para sempre a linhagem real. A linhagem que Deus reconhece, a linhagem de Davi. Davi que tinha que por parte da avó paterna ele era um moabita, digamos assim, biologicamente falando. Então, você não pode ter olhos e não ver, ouvidos e não ouvir. Por quê? Porque tem olhos, mas quem enxerga é fulano de tal, fulano viu, fulano disse que viu. Ah, Cicrano ouviu, Detrano ouviu, fulano de tal disse que ouviu. Não, passe a usar seus olhos, a sua própria visão, passe a usar a sua própria audição, enxergar pelos seus olhos, ouvir pelos seus ouvidos, não enxergar pelos olhos dos outros e ouvir pelos ouvidos dos outros. Deve pensar se a pessoa estiver mentindo. Aí você erra o caminho. Você acaba errando o caminho porque acreditou em conversa de fulano, de cicrano, de alguém que poderia estar criando coisa, inventando coisa, fazendo confusão de algo. Então, você viu os versículos, você viu, você está enxergando o que está escrito aqui na Torá? Então, eu gostaria de encerrar com apenas um versículo. Eu gostaria de voltar para o capítulo 12 do segundo livro da Torá, Shemot, capítulo 12, e que possamos encerrar. Shemot, capítulo 12. Eu gostaria de ler a partir do versículo 43. Shemot, capítulo 12, a partir do versículo 43, diz o seguinte: Disse mais Yahuvé a Moshe e a Haron: Esta é a ordenança de Peça, nenhum filho de estrangeiro comerá dela, tá? Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Não é convertido, então não come. Porém, todo servo de todo servo qualquer comprado por dinheiro depois que houver circuncidado, então comerá dela. Circuncidou, se converteu. Aceitou a circuncisão? Então, aceitou, o meio, né, de conversão, a circuncisão. O versículo 45 diz assim: o estrangeiro e o assalariado não comerá dela. Estrangeiro, ele não é um de nós, ele é um estrangeiro. É o assalariado que está prestando um serviço, sendo pago para prestar aquele serviço. Não pode comer, não pode participar do sede de peça. A diz mais o 46: numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Vamos pular para o versículo 48, diz assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo
e quiser celebrar Pessa ao seu Criador, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará e celebrará, e será como um natural da terra. Olha que palavra incrível! Se o estrangeiro quiser participar de Pessa, ele tem que se converter, ele tem que ser circuncidado. E se ele se converter, está escrito aqui, olha, versículo 48, porém, se algum estrangeiro se houver contigo, né, e quiser celebrar Pessa ao teu Criador, seja-lhe circuncidado todo macho, então chegará e celebrará, e será como o natural da terra. Então, se houver circuncisão, se houver conversão, a pessoa é considerada como natural de terra, como se fosse um israelita nato. Para Deus é. Então, a mulher de Moshe, Deus a considerou como uma israelita nata. Tá bom, gente? Todo convertido é considerado israelita nato. Tu faz parte do povo israelita, como a mulher de Moshe, como as mulheres de Judá e Shimon, como a mulher de Yosef. Tu faz parte do povo israelita, como a Moabita Ruth, entendeu? Diz, teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Tu faz parte do povo israelita, conforme está escrito aqui na Torá. Então, o que vale é o que está escrito, é o documento do nosso Deus aqui, que deixa claro que Deus considera como um natural da terra todo convertido. Se converteu, ele é considerado como o natural da terra. Então, gostaria que vocês meditassem muito sobre isso aí. Enxergue pelos seus olhos, leia os versículos, vá lá nos versículos, capítulos, livros que eu falei e veja você mesmo que nunca fomos uma raça. Esse negócio de raça são coisa dos perseguidores e que qualquer convertido, Deus o considera como o natural da terra. Deus o considera como parte da família. Todo convertido é um filho adotivo, faz parte da família israelita. Shalom, Lehitraut.